Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez partilhando o Evangelho. Hoje o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 1 a 15. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isto perante tanta gente? Disse-lhes Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em um número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhe deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Bom, aqui neste evangelho onde Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães, vale perceber que Jesus, vendo aquela multidão, vendo que o que eles tinham de dinheiro, porque Felipe vai dizer, olha, 200 denários não é suficiente para alimentar toda essa gente. Mas com isso, Jesus está querendo testar a fé dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Ele sabia que não havia dinheiro suficiente com eles para alimentar aquela grande multidão. O André vai dizer, olha, tem um menino aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso perante essa gente toda? Imagina alimentar 5.000 homens. E aqui estamos falando somente de homens. Não estamos incluindo as mulheres e as crianças que também estavam no meio deles. Ou seja, muita gente, alimentar tanta gente assim, sem alimento suficiente, é desesperador, não é? Mas Jesus sabia que poderia alimentar aquele povo, saciar a fome. Então pede para que se sentem todas aquelas pessoas. Eles sentaram-se. Jesus pega os pães, abençoa, rende graças a Deus, assim também com os peixes, e pede para que os discípulos comecem a distribuir os pães e os peixes a todos aqueles 5.000 homens, mulheres e crianças. E todos se alimentaram, comeram até se saciar,
e sobraram ainda 12 cestos de pães. Porque no amor de Jesus há generosidade. No amor de Jesus há uma generosidade abundante. Quando ele realiza o milagre, ele realiza o milagre. Mas nós não podemos ser como este povo, que seguia Jesus somente para se beneficiar dos seus milagres. Porque, como vai dizer no Evangelho, seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Via os benefícios dos milagres, das graças de Jesus. Então, a multidão, o povo se aglomerava para estar com Jesus. Mas não porque Jesus era o Senhor da vida deles, mas porque, de algum modo, eles eram beneficiados. Imagina uma comidinha no final da tarde na faixa, era o que eles queriam. E Jesus, mesmo assim, alimentava aquele povo, mas a vontade do Senhor é alimentar a alma. As pessoas vendo aqueles milagres era uma oportunidade de se render a Deus, de render graças a Deus, de poder se aproximar, de fazer uma experiência, de conhecer a Deus. Então Jesus realiza o milagre à vista daquela multidão, para que aquele povo possa ver a manifestação de Deus, não somente para alimentar o corpo, porque nós sabemos que Ele não veio para alimentar somente o nosso corpo, mas Ele veio para alimentar a nossa alma. Porque o nosso lugar é o céu, o reino de Deus é eterno, não é neste mundo. Então, Ele, saciando a fome do povo, realizando aquele milagre, de alguma forma aquele povo poderia voltar para Deus, voltar os seus olhos, sua esperança para Deus. Porque o povo queria um rei que viesse libertar o povo dos romanos. Então, imaginava, e termina assim, esse evangelho. Lá no 14, versículo 14, à vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Jesus realizou o milagre, mas Jesus queria mostrar para aquele povo que ele não veio para ser rei aqui na terra. O reino dele é no alto, no céu, diante de Deus. E é para lá que temos que ir. Então, meus irmãos, nós hoje também, vendo os milagres de Jesus aqui relatados, as maravilhas, que também nós possamos desejar o reino de Deus. Ele sacia nossa fome, Ele é providencial para nós, para a nossa vida. É Ele que nos dá a graça da saúde para poder trabalhar, é Ele que abençoa a nossa vida. Mas nós precisamos dele muito mais. Precisamos dele para ir para o reino de Deus. Precisamos dele para conquistar o céu, para adentrar no reino celeste. Busquemos a Deus não por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, mas por aquilo que Ele é, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia de hoje e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.